Acho que todo mundo conhece, né? Oi? Perdão. Tudo certo, cara. Ah, beleza. Já tá gravando? Tá gravando já. Ah, beleza, então. Então, boa noite para todo mundo. Vamos começar aqui, que eu trouxe esse caso para a gente tentar discutir aí. Esse caso clínico é um paciente de 16 anos, sexo masculino, natural e residente aqui de Teresópolis, estudante. Ele veio com a queixa já dizendo, né, já trazendo o diagnóstico de uma hidradenite supurativa. E trouxe essa imagem e essa foto de lesão região axilar. Veio encaminhado pela dermatoassistente com umas lesões pustulosas recorrentes e, né, já com esse diagnóstico de hidradenite supurativa. Ele relata que desde os 2 anos de idade ele tem essas lesões com pústulas, com acne recorrente, e a dermato acabou encaminhando porque ele queixava de dor articular, dor nos joelhos, tornozelos, além da dor, né, sem outros sinais inflamatórios, mas era um padrão misto. Ele relatava que acordava já com dor, com uma certa rigidez, mas que também, depois de atividade física, a dor tinha uma certa piora. Tinha um relato de uma hiperemia ocular, esporadicamente, mas acompanhando já com oftalmo, diagnóstico de astigmatismo e miopia. E, né, perto do início desse acompanhamento comigo, ele estava apresentando um comprometimento psiquiátrico importante, episódio de automutilação, posteriormente acabou sendo diagnosticado como esquizofrenia. De história patológica pregressa, esse paciente teve um diagnóstico de esteatose hepática, avaliado numa tração de abdômen em 2020. Histórico de drenagem desses abscessos aí várias vezes. Ele dizia que essas lesões, né, essas lesões pustulosas aí, elas faziam... ele sabia onde que, né, quando surgia, onde que já viria a fisturizar. Então, ele percebia as lesões surgindo e já logo posteriormente ela fisturizava em outro lugar próximo. Perdão. Acho que alguém falou, não? Bom, vou continuar. Então, além desse histórico de drenagem dos abscessos, né, dessas abordagens, ele não fazia fita da dupla na minha voz. Vocês estão me ouvindo normalmente? Sim, agora tá. Ah, beleza. Ele não fez nenhum tratamento específico para hidradenite supurativa, a não ser essas drenagens desses abscessos. E vez ou outra ele fazia antibiótico terapia, tem um relato de que fez um tempo de mupirocina tópica, mas, né, nada além disso. Era uma lesão que incomodava muito ele. No histórico familiar, que tinham alguns pontos importantes, a mãe com um histórico CA de tireoide, dislipidêmica, histórico de taquicardia supraventricular, inclusive, vocês vão ver que tem um período entre as consultas, tanto a mãe quanto o pai tiveram alguns problemas, né, cardiovasculares, vamos dizer assim, isso causou um estresse muito grande no menino, ele ficou bem ansioso. O pai, com história de hepatite B transfusional, após uma abordagem cirúrgica, diabético, tipo 2, hipertenso. O irmão com histórico de obesidade. Esse paciente também era bem obeso, do caso. No histórico fisiológico, ele tem um relato de fezes, né, de episódio pelo menos 2 vezes ao dia, ele evacuava com um relato, né, de sangramento nas fezes, ele dizia dessa forma. Ele diz que não era um sangramento ativo, ele percebia o sangue nas fezes. E era algo meio esporádico, isso também incomodava bastante ele. Ele dizia que era, vamos botar entre aspas, fácil ele ter episódios diarreicos. Uma diurese preservada, de histórico social, estudante, mas iniciou o tabagismo aos 15 anos de idade, em torno de um maço dia, e não praticava atividades físicas regularmente. Então, quando ele veio para a consulta, era aproximadamente 1 ano de tabagismo, já com uma carga tabágica considerável, né, em torno de um maço dia, e ele manteve isso até hoje, inclusive. É uma coisa que eu tento, quando eu converso com ele, eu tento, né, desestimular, fazer o garoto parar, mas ele não cessou esse tabagismo ainda.
E os pais são cientes disso também, isso que é pior. De exame complementar, ele trouxe exames, né, prévios dele. A gente tem um hemograma com hematócrito, né, hemoglobina, tendendo a valores ali na referência mais superior, né, um leuco normal, plaquetas de 305 mil. No exame seguinte, que ele também, né, já tinha realizado, essa consulta dele foi no final de 2020, tá? Essa é a primeira vez que eu atendi. Ele traz esse segundo exame laboratorial, uma glicose de 90, uma insulina de 25,5, glicada de 6,6, ácido úrico de 6,3, triglicerídeo 139, colesterol de 146, um hepatograma já alterando, né, com TGP de 131, gama GT de 71, vitamina B2 de 318 e AS normal. Esses exames tinham sido solicitados, não lembro se foi médico assistente, mas enfim, ele chegou para consulta dizendo que já tinha, é o que ele tinha de exame dele mais recente. A de conduta, eu só não acabei que eu não descrevi o exame físico aqui, porque era basicamente aquela imagem do que eu mostrei para vocês no início ali, da lesão na axila, porque o exame articular dele foi muito inocente, não tinha dor no exame articular, a ausculta respiratória e cardíaca era normal, só tinha esse relato da obesidade. E de orientação, né, já insistindo nessa questão da importância, né, da perda ponderal, atividade física, cessar tabagismo, pedi exame laboratorial novo, agora com marcador inflamatório, que ele não tinha, VHS nem PCR, pedi pesquisa de autoanticorpos para ele também, e o HLA-B27, imagem de tornozelo, dos joelhos, e conversando com a dermato, a gente, né, pensou em programar de um início de adalimumab para esse paciente, já prescrito esquema de antiparasitário, solicitação de sorologia e pesquisa de tuberculose latente também. Bom, aí teve um gap, esse paciente ficou até esse ano, até agora, se não me lembro, em agosto, sem voltar no consultório, sem eu ter o retorno dele, mas começou o adalimumab por orientação da dermato. E teve uma melhora clínica absurda, assim, ele começou a fazer atividade física, perdeu peso, continuou o tabagismo ainda, né? Mas ele retorna porque agora as dores, né, articulares dele voltaram a incomodar um pouco de novo, e ele evolui com manifestação diferente. Então, foi setembro, perdão, dia de agosto foi setembro. Ele retorna para essa reavaliação, começou um tratamento para uma resistência insulínica, ou pré-DM2, foi assim que ele disse que, né, tinha sido abordado aí por um endócrino, estava em uso de metformina, teve um diagnóstico de um CA de tireoide, e foi feita tireoidectomia, e tratamento com iodo 131, mas segundo, né, o relato dele da endócrino, estava em remissão, então não tinha nada além de fazer, né, no tratamento a fazer com isso, a não ser reposição de levotiroxina. Acho que era levotiroxina que ele estava fazendo, enfim. Ele iniciou esse tratamento com adalimumab em outubro de 23, e desde junho de 24, né, então menos de um ano depois, ele começou a apresentar umas lesões nas mãos e nos pés, com uma característica descamativa, prurido importante, principalmente à noite. Eu coloquei imagem também para vocês verem a lesão bem mais característica, e foi, né, além disso, né, foi um dos motivos dele procurar o retorno, vamos dizer assim, para atendimento. Ele associou muito o surgimento dessas lesões aí por conta da internação do pai dele na unidade coronariana, teve um IAM, ele permaneceu lá vários períodos como acompanhante do pai e tal, ele disse que foi uma situação de estresse muito grande para ele, e ele acredita que, né, ele coloca isso, vamos dizer assim, como um gatilho importante para as lesões cutâneas surgirem. Aqui são as lesões, então, de pele dele. Essa lesão do pé aqui achei que foi a mais importante, mas tinha descamação palmar também. Eu acrescentei essa imagem aqui, que são algumas lesões de acne dele, já mais antigas, mas essa manifestação de mão e pé aqui, essa é a mais recente. Feita uma biópsia dessa lesão, né? A dermato mesmo já solicitou, realizou essa biópsia dele, e veio ali o diagnóstico de uma psoríase pustulosa palmo plantar. E aí,
foi, né, o quadro, eu achei que a imagem, né, a lesão dele é bem característica de psoríase mesmo, e ele já estava, né, lembrando, ele já estava no tratamento com adalimumab, e por isso da gente fazer essa interrogação, se isso pode ser do imunobiológico, se seria uma associação direta com a hidradenitis supurativa. Os exames novos, né, que ele trouxe, então, ficou um tempão sem vir em consulta, mas ele acabou realizando alguns exames lá que a dermato pediu para ele, levando em conta algumas coisas que eu tinha pedido. Ele traz um VHS, um PCR baixos, né, uma ferritina de 252, mantendo a função hepática ali um pouco alterada, vitamina D muito baixa, alteração importante, hormônio tiroidiano, mas lembrando dessa história da tiroidectomia dele, um ácido úrico de 7, o ácido úrico até aumentou, comparativo com o exame anterior, insulina também aumentou, mas a glicada um pouco mais baixa. De sorologias, né, me preocupou, fiquei, pensando na possibilidade de sífilis, né, até porque a gente tem tido muito, não sei, imagino que isso seja no país inteiro, né, mas aqui em Teresópolis a gente tem tido muito caso de sífilis, mas o VDRL dele veio negativo, as outras sorologias todas negativas também, autoanticorpos pesquisados também foram todos negativos, a HLA-B27 também. Veio uma ressonância dele de articulações sacroiliacas normal, e a colono dele veio com uma colite, veio descrito, né, alteração importante no exame, com hiperemia, edema e exudato. Ele ainda não trouxe para mim o resultado de biópsia dessa mucosa intestinal, não, mas já descreve bem, né, uma doença inflamatória no intestino também. Então, eu fiz uma linha evolutiva aí do caso dele, para a gente, né, pensar assim, que ele teve o diagnóstico de hidradenitis supurativa aos 2 anos de idade. Começou um tabagismo aos 15, e, né, sabe que é um fator importante para piora de doença e até para psoríase também. Ele veio para a primeira consulta comigo em 2020, no final de 2020, não lembro se foi outubro ou novembro de 2020. Teve um diagnóstico inicial de tireoide, e depois que tratou isso, ele começa a fazer o adalimumab por orientação da dermato. Retorna para eu reavaliar só em agosto, né, setembro de 2024, e teve esse diagnóstico os sintomas, o diagnóstico de psoríase, mais essa doença inflamatória intestinal. Estou aguardando agora o próximo retorno dele para ver como conduzir, né, esse caso, o que fazer de diferente, além da terapia já que foi proposta. Aí eu fui buscar alguns artigos, o Léo até me ajudou e mandou alguns outros também, que eu achei interessante, fazendo essa correlação, né, entre a hidradenitis supurativa e a psoríase, que a gente sabe que, né, tem mecanismo inflamatório compartilhado, principalmente essa mediação aí de interleucina 23 e do TNF. As duas, né, são doenças inflamatórias e tem esses fatores agravantes que o paciente apresenta nitidamente, né, que seriam a obesidade, o tabagismo e comorbidade metabólica. A gente sabe que não compartilha só, né, essa base imunológica, mas também tem características que às vezes pode sobrepor entre uma e a outra, né, e importante a eficácia dos anti-TNF. Mas, apesar disso, né, apesar dessa boa resposta aos anti-TNF, a gente tem relatos já de caso, né, de psoríase paradoxal. O paciente está sendo tratado para hidradenitis supurativa. Então, isso a dificuldade da gente separar se são manifestações diferentes, vamos dizer assim, de uma mesma doença, são duas doenças totalmente diferentes, ou se uma está surgindo de acordo com o tratamento que foi proposto para outra, né? E aí tem alguns dos artigos, né, que a gente separou aqui, eu coloquei alguns exemplos, se vocês quiserem depois eu compartilho com vocês também, esse que coloca essa comparação entre as duas doenças, né, que se assemelham muito. Eu achei esse caso, esse artigo interessante também, que ele separa uma série de alguns casos de pacientes com síndrome de Down que tem as duas manifestações, eles fazem as duas manifestações, tanto da psoríase quanto da hidradenitis supurativa. Então, o paciente com Down, né, já tem várias comorbidades que a gente já costuma abordar, então seriam mais duas aí, né, que poderiam vir no bolo.
Esse foi um dos artigos que o Léo me mandou, essa associação, né, essa comparação entre a psoríase, né, clássica e a psoríase paradoxal, a relação, né, do TNF e do interferon tipo 1. Aí tem vou passar aqui a próxima imagem interessante. Calma aí, que eu vou passar e volto depois no texto. Espera aí. Aqui, eu deveria ter colocado a imagem antes, mas enfim. Essa imagem aqui que ele até sugeriu de eu colocar, achei que ficou bem... Ela é bem didática, bem interessante, né? A gente vê, de um lado, a psoríase clássica, né, tendo o gatilho, a resposta inflamatória envolvendo principalmente, né, o TNF, interferon e TNF, né, a produção de interleucina 23 nessa resposta inflamatória. Já na psoríase paradoxal, você tem também o gatilho, tem a resposta ali uma certa resposta do TNF, mas através do interferon, a gente não sabe exatamente qual que é o mediador que vai desenvolver a doença. Não sabe exatamente, né, qual que vai ser o tipo de mediador que vai fazer o paciente desenvolver essa doença. Mas só para voltar no texto aqui, então, que, né, esses peptídeos, esses AMP, eles vão produzir queratinócito após uma lesão, né, ou sendo liberado por neutrófilo. Esses complexos vão ativar a célula dendrítica, produzir, né, esse interferon e alfa em quantidade bem grande, absurda, né, nessa fase inicial da doença, e esse interferon vai ativar, né, mais ainda, a célula dendrítica, produzindo o fator de necrose tumoral e a interleucina 23. Isso daqui já é importante, né, pensando nessa questão da fisiopatologia da doença, porque já justifica também a associação do tratamento, né, porque a gente opta muitas das vezes no início do tratamento fazer as drogas, né, os imunobiológicos anti-TNF, mas eu penso que a possibilidade de usar um outro tipo de imunobiológico, anti-interleucina, no caso, por exemplo, desse paciente, também seria interessante. E aí, né, a diferença, vamos dizer assim, da psoríase clássica para paradoxal seria isso, que o paciente, né, que desenvolve a psoríase paradoxal, o bloqueio do TNF vai inibir a maturação dessas células dendríticas ali, levando a uma produção sustentada de interferon alfa. Então, como se o próprio tratamento da doença estivesse ocasionando a doença, né? Então, essa que é seria o grande problema do tratamento da psoríase. Aí o que eu trouxe principalmente desse caso, aí até para discutir com vocês, ver o que vocês acham, né, uma opinião aí do tratamento, como ele estava fazendo monoterapia com a adalimumab, até ele retornar com o exame, porque ele não trouxe até agora para mim ultrassom articular, que eu já tinha pedido, reforcei, pedi para ele, né, tentar reavaliar, porque eu esqueci de comentar, mas a dor dele, pelo exame físico, é bem característica de entesite, tem as dores no joelho, tornozelo, calcânio. Então, até definir essa questão se tem algo articular aí também, e pensando nesse trato intestinal, até ele trazer a biópsia, eu comecei para ele metrexato em associação já com sulfasalazina, porque ele estava muito sintomático. E teve uma resposta já interessante. Depois eu compartilho com vocês a imagem que a mãe dele me mandou recente, e a lesão, essa palmar, praticamente já se resolvendo. Eu pensei na possibilidade de fazer uma troca do adalimumab pelo secukinumab, porque é uma droga que é liberada para maior de 18 anos, então agora ele está com 20, se não me engano, vai fazer 21 anos, e é uma droga que tem uma resposta boa tanto para a doença, né, para a psoríase, quanto para a hidradenitis suppurativa, que já tem liberação em bula para fazer também. Então, foi uma possibilidade que eu pensei. Tinha pensado na possibilidade de anti-JAK também, mas não sei se seria interessante fazer para esse paciente. E queria perguntar a vocês o que vocês acham até de outro imunobiológico, né, devido a essa atividade inflamatória intestinal dele. Mas acho que se fosse só o cutâneo, eu acho que eu faria o secukinumab com uma tranquilidade maior, mas como tem essa questão intestinal que veio nova aí, acho que me dificultou um pouco no tratamento. Bom, é isso, foi um caso bem, como eu falei, bem rapidinho aí,
e queria pedir a opinião de vocês, se alguém puder me dar uma luz, me dar uma ajuda aí. Obrigado, Rodrigo. Vamos abrir a fila se alguém quer fazer uma pergunta, um comentário. Agora só que eu tô lendo a mensagem da Luciana. Ô, Rodrigo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro, Fábio. Aqueles abscessos que você relatou na história Aham. eram em localização de hidradenite, né? Sim. Hidradenite em localização de folículo piloso, ou eram abscessos em outras regiões do corpo? Não, bem característico. Ele tinha bastante região axilar, tinha algumas em couro cabeludo também. Uma coisa que foi aí até interessante é que quando ele começou a fazer esse tratamento com a adalimumab, e como ele ficou muito tempo sem voltar, né, são 4 anos aí de intervalo da primeira consulta para agora, eu até brinquei com ele, eu falei, pô, é Daniel o nome dele, eu falei, pô, Daniel, tu tá cabeludo, hein, cara, porque ele tinha uma alopécia, na verdade, eu não sei nem te dizer o que era a alopécia e o que era o cabelo que ele preferia cortar por conta das lesões no couro cabeludo que incomodavam, sabe? Ele mantinha o cabelo sempre muito baixinho, porque fazia muita ferida e ficava com muita área de falha e tal. E aí, depois que ele começou a fazer o adalimumab, a lesão da hidradenite praticamente zerou, assim, ele entrou em remissão, dá para dizer. Só que aí ele deixou o cabelo crescer e tudo mais. Só que veio a psoríase posteriormente, entendeu? Agora, ele teve quadro articular que você comentou. Sim. Tá, mas assim, artrite não, era dor articular, teve dor óssea. É uma dor articular, não é dor óssea, é uma dor articular e muito característica, muito sugestiva de entesite, era dor em ponto de êntese mesmo. Infrapatelar, tinha na inserção do aquileu, aí eu tô tentando que ele faça esse ultrassom articular. Eu pedi aquele índice MASEI para ele, para avaliar, né, de espondiloartrite. Então tem um colega aqui em Teresópolis que faz ultrassom articular com Doppler, eu pedi para ver se ele faz e retorna para mim com esse resultado. Quando eu te perguntei dessas lesões, a Blanca escreveu agora aí do Papache, né? Sim, exatamente eu vi. pensando nessa possibilidade da síndrome Papa, que a Mayara também escreveu. Papa e os parentes, né? Tem Papa, Papache e Pache, e tem um monte de derivados, né? Agora, o que eu acho importante também é que ele tem uma história de sangramento, né? E a colonoscopia mostrou alteração, né? Eu só não tenho ainda a biópsia, o laudo da biópsia, ele ainda não trouxe para mim. Eu tenho até que mandar uma mensagem para a mãe dele para ver quando que eles retornam e ver se ela traz para mim essa biópsia intestinal. Eu acho que, assim, no final das contas, um painel ou um exoma vai cair nele. Mas deixa eu ver o que o pessoal vai falar. Legal. Não, eu queria também comentar isso. A Blanca até colocou aqui, eu fui dar uma lida aqui rápido, porque parece que, assim, existe relato de... Eu não tenho experiência com essa droga, até porque não está aprovado em pediatria, né? Mas existe relato de piora da doença inflamatória intestinal com o anti-L17. Então, talvez o ustekinumab realmente, que é o Stelara, né? Realmente o ideal para pegar pele, intestino aí, e psoríase, né? Já que ele tem mais de 18, né? Como até a Branca está falando. Agora, uma outra coisa que eu fiquei pensando também, como ele já usava imunossupressor e abriu esse quadro de hemorragia, né? Outra coisa que vale a pena também é ver se não tem infecção, né? Tuberculose intestinal, alguma outra coisa por aí, né? Mas você já pediu a biópsia, né? Ele já tem a biópsia, ele veio, assim, eu sei que não é 100% confiável, mas assim, eu confiei ainda um pouco no PPD dele. Mas realmente eu vou esperar essa biópsia aí até para mexer em esquema terapêutico dele, eu não quis fazer nada além disso, não. Eu tinha pensado na possibilidade do Guselkumab também outro anti-interleucina. Aí eu digo até como paciente também, né? Porque eu tô tratando psoríase com Guselkumab, tive uma resposta interessante. Ele tem uma certa proteção intestinal também, mas não é liberado, por exemplo, não tem evidência para hidradenite supurativa. Então, acho que isso que mais que pegou, entendeu? A Blanca falou do IGRA. Uma boa, vou pedir para ele fazer um IGRA. Ele tem plano de saúde, então acho que não seria difícil. Ele não tem dificuldade de acesso a exame, nem nada do tipo. O problema é que é a adesão mesmo, que ele Outro exame que talvez fosse interessante é uma ressonância de corpo inteiro, né? Para ver
outras entesite em outros lugares, mas para ver que dentro dessas síndromes, né, também às vezes tem aquela lesão tipo CNO, né, pode fazer parte de uma dessas síndromes aí. Assim, o que eu pediria também, né? Ele não tem histórico de febre recorrente. Vocês acham que mesmo assim mas essas ósseas geralmente não tem nem febre. Sim, né? entendi. E até papa, eu tive uma menina com papa, né? Ela não tinha febre, mas ela tinha pioderma, né? Tinha uma artrite, era uma artrite estéreo, era purulenta, mas era estéreo, né? A gente funcionou, não sei se o Rodrigo está aqui, tá vendo, mas eu acho que não. Talvez a Rosana, que está assistindo, ela deve se lembrar, que a gente tinha uma menina que a gente, por várias vezes a gente funcionou, vinha, pus, mas era estéreo, sempre estéreo, né? E melhorava com anti-inflamatório, não precisava fazer antibiótico. Lembro sim, Flávio. Era horrível as lesões dela, eram muito ruins, muito feias também. Eu vou tentar compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar as imagens que a mãe dele me mandou, porque tem essas das pústulas, tem umas que do couro cabeludo dele. Deixa eu te perguntar uma coisa de curiosidade. Qual era o tipo de câncer de tireoide? Cara, não lembro agora. Não, né? Perdão, não lembro. Ô, Blanca, não sei se você está com o microfone aberto. Eu sei que tem mais experiência nisso. Como é que faz para ter acesso ao ustekinumab? Nesse caso aí, seria fácil ter acesso direto pelo plano? Que eu acho que não tem no PCDT, né? Mas pelo plano já teria indicação direta? Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Eu estou meio longe aqui, que eu não estou no Brasil, mas achei o caso super interessante. Sim, é tranquilo, Léo, é tranquilo, porque o Ustequi é aprovado tanto para psoríase ungueal, para casos refratários, para a doença inflamatória intestinal. Então, com um laudo bem constituído, não tem o menor problema, ele já tem uma não resposta ou um efeito adverso à adalimumab, né? Metotrexate não teria indicação para a questão intestinal, então é muito difícil uma negativa nesse sentido. É bem tranquilo conseguir o Ustequi. Eu tenho alguns adolescentes, assim, já acima de 18 anos, e a resposta é muito boa. É muito boa. E só um detalhe aí que ele falou do couro cabeludo, dessas coisas, e às vezes eu acho que não dá para descartar papacho, não, porque essas pústulas de couro cabeludo frequentemente são pioderma gangrenoso. Então, se você biopsiar essas pústulas, você muitas vezes vai encontrar padrão de pioderma e não de acne pustulosa ou mesmo de psoríase, entendeu? Então, eu tenho um caso assim, que é um menino que é um papa, realmente ele é papa, ele não tem hidradenites não, ele tem realmente papa clássico, e inclusive com a genética confirmada, o marcador genético que ele fez o exoma, e as lesões dele de couro cabeludo eram exatamente pioderma. Então, elas são de difícil resposta, porque não é acne, é pioderma, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que usar doses bem elevadas para poder tratar isso, tá? Obrigado. Eu compartilhei a imagem do couro cabeludo dele. Ele até quando me mandou, ele desenhou um rostinho ali na imagem, mostrar a área de alopecia importante dele. Tem outras imagens que a mãe me mandou. Esse daqui acho que é da mão mais recente, ó. A resposta depois que ele começou a fazer o metrixato, a psoríase dele melhorou consideravelmente. E tem a história da acne aqui também, ó, como eu falei. É isso que me deixa pensando mais em papacho do que numa espondiloartrite clássica, entendeu? E mesmo o papacho pode ter com a doença inflamatória também, que não é tão clássica, né? Não é a doença inflamatória tipo Crohn. Então, eu acho que esse menino realmente, ele, para mim, pelo que você está falando, inclusive evoluindo já com neoplasia estranho, né? Uma neoplasia de tireoide aos 16 anos, 17. Não, muito foi estranho. depois. 16 foi a primeira vez. A anel de tireoide foi 2022, foi 18 ou 19 anos, ele já era maior. De qualquer maneira, não é o usual. Cedo, Então, né? assim, eu acho que realmente essa questão seria interessante se você conseguir pelo menos um painel dessas doenças ósseas, até para poder a gente classificar talvez melhor, né, esse paciente. Não é um
menino que a gente diria que é uma psoríase clássica, embora a gente vê psoríase com muita entesite e pouca artrite, isso a gente vê, principalmente criança, né? Adulto não, tá? Adulto a gente vê realmente com bastante, além de entesite, vê artrite, vê muito mais, né? É bem mais florido. Mas começando com 16, eu acho que ele está no limite aí entre uma e outra. Eu não bateria o martelo. E a lesão cutânea começou com 12 já, né? Então, Pois é. O que fala a favor mais ainda é de ter um padrão aí de genética, né? Porque uma lesão grave, né? De hidradenite não é o usual, geralmente é um pouco mais tarde, mas pode. Eu tenho bastante hidradenite lá no HU, né? Geralmente pacientes assim, né? Perto de ainda menores, né? 16, 17, deve ter uns 5, 6 casos. A maioria responde bem com a adalimumab, mas não tinha essas alterações que você está descrevendo aí, né? De intestino, né? Um quadro de uma diarreia meio estranha, um padrão de uma colite inflamatória que não é muito clássica, com HLA-B27 negativo. Então, eu acho eu que estava botando uma certa expectativa nesse HLA-B27 e na imagem de sacro ilíaca também, veio. você vê tudo normal, né? Então, foge do padrão da espondiloartrite, né? Então, eu acho que tem que pensar. Eu ficaria mais tendenciosa a pensar em papache. Eu acho que o Stequia é uma boa opção, já que ele não está respondendo. Mas se você puder biopsiar esse couro cabeludo, também vai te acrescentar. Porque se você tiver um padrão se você tiver um padrão de pioderma, aí você fecha. Você nem precisa fazer mais nada, entendeu? Obrigado. É isso, gente. Depois eu atualizo vocês também em relação a ele. Eu acho que eu cheguei a comentar no grupo lá outro dia que eu tive uma certa dificuldade com um pedido de painel genético, né? Que eu tenho um paciente que ele tem uma... Eu acho que ele chegou a passar lá eu cheguei a levar ele lá para o PPMG, a mãe tem um quadro psiquiátrico lá meio bizarro, enfim. É o Lucas, que a mãe a gente achou que podia ser Munchausen, mas agora ele tem biópsia cutânea também alterada, faz febre periódica, vem uma calprotectina fecal dele de 200 não sei quanto, exame tudo alterado. Eu tentei pedir painel genético para doença autoinflamatória, mas foi negado. Exigiram um carimbo tinha que ser geneticista, neuro, onco ou hemato, não quiseram aceitar meu carimbo. Aí eu tô vendo se de repente ele passa por uma consulta com o Isaías para fazer esse pedido aí também. Legal, muito bom caso, hein? Bom e rápido e objetivo, super interessante mesmo. É bom que a gente aprende também, que a gente não tem experiência com essas drogas novas. Agora, depois fala pra gente também, fiquei curioso com câncer de tireoide, para saber se é algum tipo específico. Show. Eu vou mandar uma mensagem para a mãe dele agora. A gente terminando aqui, eu já mando uma mensagem para ela, vejo se ela me manda isso daí. Por isso talvez eu fizesse, não um painel, fizesse já o exoma, porque ele tem uma combinação de coisas que não bate, né? Sim. Muito esquisito mesmo, esse CA muito nessa idade e no meio desse quadro todo, né? E o que foi curioso foi o seguinte, a mãe, né, como a mãe tem um histórico de CA de tireoide também, ela faz acompanhamento e tal, e ele fez um nó, achou, né, no exame físico lá, alguém examinando, achou um nódulo nele, achou estranho, e ela convenceu ele, falou, cara, vamos lá, Daniel, vamos fazer exame, vamos pesquisar, aí fez ultrassom, viu alteração, indicaram fazer a punção da tireoide dele, ele estava morrendo de medo, ela convenceu usando o exemplo dela, ela falou, não, você viu, eu só descobri porque eu fiz exame, não sei o quê, ele acabou aceitando fazer, porque ele é bem relutante com o tratamento. Ele aceitou fazer essa punção e diagnosticou com CA de tireoide, tratou e tá bem. Eu vou pedir para ela aqui o laudo histológico direitinho e compartilho com vocês também. Porque foi o que falou, de repente ele tem alguma outra doença genética, né? Tava até lendo aqui, eu não sei mais viver sem esse Open Evidence, cara, maravilhoso. Porque esse é neoplasia endócrina múltipla, né? Pode estar associado com outros tipos de câncer, e tem relatos também de ser familiar. Então, de repente, como a mãe tem,
ver se não é a mesma mutação, entendeu? Mas parece estar mais associada a câncer medular, né? Tireoide. Enfim, acho que é muita coisa numa pessoa só, né? Ainda mais novo. Mas aí depois fala pra gente. Beleza, pode deixar. Tô escrevendo mensagem para ela agora aqui, já assim que Tá. ela me respondeu, eu compartilho com vocês. Pô, brigadão aí pela luz que vocês deram aí. Vou conduzindo aqui e vou compartilhando com vocês os resultados. Brigadão. Obrigado você, pô. E mês que vem a gente tem o último caso que a Thaísa vai apresentar, né, Thaísa? Tá aí? Pra fechar com chave de ouro? Ela estava recebendo o plantão que ela falou. Tá. E é isso, gente. Então, obrigado aí mais uma vez. Vai ficar gravada a sessão e a gente se vê mês que vem. Léo, Aham. Léo, a Ah, Laura. Thaísa- Laura tá aí disfarçada. Vai. Amanda disfarçada. Sou eu, é porque eu tô com o nome da minha filha. A Thaís vai apresentar o último caso, sim. Ela me falou isso outro dia. É. Legal, vai ser ótimo. Olha o Flávio aí, apareceu o Flávio aí, ó. Vai falar alguma coisa pra gente. Tá com o microfone desligado. Só para despedir, só para despedir. Ah, Foi muito beleza. bom, um caso enxuto, né? Rápido e bem interessante. Valeu, gente. Obrigado aí mais uma vez. Até mais. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.